Isaías 43, versículo 1. Você achou? Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando eu atravessar as águas, eu estarei com você. Quando eu atravessar os rios, eles o encobrirão. Eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Repita comigo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém. O Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala com a minha vida, Deus. Usa a minha vida como um instrumento aqui, Deus. Fale com meus irmãos, Pai. Que esta palavra possa transformar, curar e restaurar. Fale comigo, Jesus. Fale comigo, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor venha usar-me como um profeta aqui nesta noite, Pai. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu oro muito pela vida do Lucas e do Felipe. Orei muito por esses jovens aqui enquanto eles eram adolescentes. Eu ainda oro, mas por outros motivos. Mas eu orava assim, Senhor, eu oro pelos meus filhos, orava pelos adolescentes, que eles possam ter uma revelação do Senhor. Que eles te conheçam de fato. Assim como o Senhor um dia se revelou a mim, que esses jovens, que esses adolescentes, que os meus filhos, que essas crianças, elas possam entender quem o Senhor é, mas a partir de um relacionamento entre eles e o Senhor. Eu não quero que eles possam, eu não quero que eles tenham uma experiência apenas religiosa, aonde eu fale de Deus, aonde eu ensine de Deus, que isso é necessário. Mas eu sempre orei, Senhor, que eles Eu aprendi sobre o Evangelho com meu pai e com minha mãe. Só que quando eu tive 17 anos, eu tive um encontro com Deus. A minha vida cristã, ela mudou a partir desse encontro, inclusive na EBA, Na EBA. Eu testemunhei para os adolescentes, eu falei da minha experiência de ser criado na igreja. Eu tive um encontro particular com Jesus. Não vou poder entrar em detalhes agora, mas quem sabe um dia eu conto para vocês. Mas a partir dessa experiência, desse encontro, com 17 anos a minha vida
ela foi mudada, eu fui salvo ali. Com 18 anos, eu participei de um encontro, onde eu aprendi princípios sobre como seguir a Jesus Cristo. 17 anos, eu tive um encontro com Jesus, meus pecados foram perdoados, eu fui salvo. 18 anos, eu fui ensinado, eu aprendi como eu deveria seguir a Jesus Cristo. E a partir dali eu comecei a me relacionar, não com Deus da Dona Lídia, do Diomar, mas o Deus que eu podia chamar de meu. Ele se apresentou para mim. Eu passei a ter experiências particulares com Ele. E é por isso que eu oro pelas crianças, pelos adolescentes, pelos meus filhos. Orei muito pela rapaziada que está aqui hoje. Hoje já são jovens. Para que Deus se revelasse a eles. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem é o seu Deus? Talvez o seu Deus é o Deus ainda do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher, o Deus da igreja que você frequenta. Quem é o seu Deus? E aonde está o seu Deus? E eu quero falar para você hoje que existe um Deus. E esse Deus, ele pode deixar de ser apenas o Deus do seu pai, do seu amigo, do seu irmão, e ser o seu Deus. O Deus para você chamar e falar: o meu Deus, o Deus da Madalena, o Deus da Marlene. Porque até um tempo atrás, antes era o Deus do Kaique, agora é o Deus da Marlene. E logo logo vai ser o Deus do seu Severino. Amém? E eu quero falar isso para você. Talvez você está se relacionando com Deus distante, mas existe um Deus para você chamar de seu. Mas antes de falar sobre isso, o que é ter uma vida onde eu tenho um Deus, mas esse Deus não é meu? Isaías 43:1. Mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Algumas características de alguém que tem um Deus, mas ele não chama de meu. Primeira característica, aquele que tem um Deus, ele não teme. E aquele que não tem um Deus para chamar de seu, ele tem medo. Ele tem medo. O medo é a primeira característica daquele que ele tem um Deus, que ele não chama de seu, não chama de meu. Quantas coisas, irmãos, são geradas em nós a partir das nossas relações. Quantas coisas são geradas em nós a partir das nossas relações. Quantos traumas, quantas situações vividas, quantas situações passadas por nós, e isso gera a nós medo, porque talvez foi criado em uma família totalmente disfuncional. Quantas pessoas viveram em um lar onde não tiveram segurança, não tiveram respeito, não tiveram amparo, e hoje vivem com medo, medo de amar. Tem pessoas que têm medo de amar, porque a referência de amor foi frustrante. A referência de amparo foi frustrante. E muitas pessoas carregam esse medo de amar. Algumas pessoas carregam o medo de não dar certo. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque talvez criou em um lar onde havia uma total pressão. Ou ao contrário, cresceu em um lar onde você ouviu: você não vale nada, você não vai chegar, você não vai conseguir. Algumas pessoas têm medo de casar, pela experiência de casamento.
Talvez a sua experiência hoje é positiva, mas quantas pessoas sofrem? Quantas famílias sofrem? Saiu aí o último IBGE, a gente já sabia disso, mas quando a gente vê algo atualizado, irmãos, o lugar onde as nossas crianças não estão seguras, sabe onde que é? Não, é na casa delas, é na própria casa, porque é lá que acontece a violência, é lá que acontece a tortura, é lá que acontece o estupro, o abuso, é na casa. Então, você que não vive isso, agradeça a Deus, porque isso é para poucos, irmãos. Isso é para poucos. Muitas pessoas têm uma história para contar. Inclusive, eu fui convidado para jantar. Estou dando um exemplo aqui, tá, irmão? E a pessoa me contou, olha, na minha casa era isso, era dessa forma. Experiências, mas Deus curou, Deus transformou, Deus limpou. E nós ficamos vivendo longe, vivemos com esse medo impregnado. Não vai dar certo, eu não consigo amar, eu não vou conseguir ter uma família, eu não vou conseguir casar. Medo de servir a Deus. Eu não vou conseguir, porque eu vou errar, eu vou cair. Eu não consigo ser santo igual tal pessoa. Irmão, não se iluda. Eu vou ser igual o pastor, o Renato, a galera aqui. Irmão, não se iluda. Não se iluda, fica um dia comigo. Fica uma semana, né? Você vai ver o quanto que você vai se frustrar, né? Para quem passou o dia comigo ontem, viu como é que é. Fala, esse cara aí não é meu pastor, não. Todos nós somos assim. Nós somos assim. Medo de avançar. Eu não vou conseguir me formar, fazer uma faculdade, eu não vou conseguir crescer. Esse medo fica em nós. Outra coisa também aqui fala que aquele que tem Deus é chamado pelo nome. Quem não tem um Deus chamado, que pode chamar de seu, tem uma falta de identidade. Uma falta de identidade. Justamente por tudo que aconteceu, a nossa identidade é fragmentada, é destruída. Cada situação vivida fragmenta a nossa identidade. Fragmentar é dividir, quebrar. E aí na minha experiência profissional, irmão, de 10 pessoas, 9 pessoas. Olha, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Olha, na minha casa, com meu pai, com meu tio, aconteceu isso. Olha, eu vivi isso, aconteceu isso comigo. Ou a pessoa vem com uma queixa e vai contando. Chega uma hora, de 10 casos, de 10, 9, olha, realmente, quando eu era criança, na minha casa, na minha vida, quantos de nós vivemos assim? Porque ainda não temos um Deus para chamar de meu, de nosso. Parece que o Deus está distante. Ainda vivemos fragmentados, quebrados, machucados, feridos, com uma insegurança existencial. Eu não vou dar certo, eu não vou conseguir. Se sente vítima, inferior, menor. Se sente um nada, eu não sou ninguém. Eu sou um lixo. Eu não mereço ser amado, eu não mereço ser amada. Eu não mereço amor. Eu não tenho identidade. O texto fala, você é meu. Então quem não tem um Deus, sente essa solidão. Não tem pertencimento. Um sentimento de abandono. Um sentimento de tristeza. Por mais que tenha relacionamentos, se sente abandonado, se sente sozinho, se sente sozinha. Não tem uma sensação de pertencimento. Nenhum grupo te deixa contente. Nem um grupo de amigos, de família, nem igreja, nem o casamento.
Mas quem tem um Deus, tudo isso é diferente. Como nós precisamos clamar para que Deus se revele a essas pessoas. Porque o encontro com Deus transforma uma pessoa. Vamos ler mais uma vez. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Mas agora, Israel, passando por um momento de escravidão, de exílio, de pecado. Israel, mas agora é o quê? Agora, depois da minha ação, da minha intervenção, do meu poder, esse agora é depois de tudo. Olha, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, depois de tanta ferida, depois de tanta dor, tanto medo, tanto isolamento, toda crise de identidade, depois de toda a baixa autoestima, depois de toda a doença, mas agora, diz o Senhor, aquele que te criou. Deus, ele diz para Israel, eu te criei, eu te formei, por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Por que não ter medo? Porque agora eu sou o teu Deus. Eu te resgatei. Eu tirei você dessa situação. Eu tirei você desse lugar. Agora eu te chamo pelo teu nome. Talvez você, enquanto filho, o seu pai nem te reconheceu como filho. Uma experiência de paternidade desastrosa, uma experiência de maternidade desastrosa, uma experiência de família desastrosa, mas agora você tem um Deus que te chama pelo nome. Agora é diferente. Agora você tem um Deus que chama você pelo nome. E mais, ele diz, você é meu. Você tem um lugar para pertencer. Você tem um lugar para pertencer. Irmãos, você é de Deus. Você tem um Deus. E esse Deus que talvez é do seu pai, é da sua mãe, é do seu marido, é da sua mulher, é da sua igreja. Esse Deus, ele quer se revelar a você. Ele quer que você o conheça. Diz o versículo 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Crescemos ouvindo informação sobre Deus. Crescemos ouvindo falar sobre Deus. Irmãos, informação sobre Deus são fatos. É importante ouvir, só que nós precisamos de algo a mais. Precisamos nos relacionar com Deus. Não é só informação, é relacionamento. Você deve pedir para Deus, Senhor, eu quero me relacionar com você. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter uma experiência íntima com o Senhor. Porque quando nós nos encontramos com Deus, irmãos, esse encontro deixa de ser apenas uma informação. Você passa a ter uma revelação. E essa revelação gera em você uma transformação. Esse encontro com Deus gera em você uma transformação. Então Deus deixa de ser um fato e ele passa a ser relacional. Ele deixa de ser uma teoria e ele passa a ser uma pessoa. Ele passa a ser alguém para você conhecer, para você cantar, para você louvar. E foi assim com Jacó. Foi assim com Jacó. Jacó
teve um encontro com Deus naquele lugar chamado Peniel. Ele teve um encontro com Deus. E a vida dele foi transformada. Ele deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado de Israel. Palmas para o Homer, gente. Isso aí, Homer. Ele foi chamado de Israel. Jacó teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Ele teve um novo nome. Ele teve uma nova identidade. Isso é o novo nascimento, irmão. Isso é o novo nascimento. A proposta do Evangelho é: nasça de novo, nasça de novo. Nasça de novo, porque quando você nasce de novo, você tem uma nova identidade, você passa a ser filho, você passa a ser filha de Deus. Existe uma nova realidade para você a partir desse nascimento, desse novo nascimento. Você vai olhar o mundo de outra forma, você vai olhar para a sua vida de outra forma. Você vai olhar para Deus de outra forma, porque agora Ele não vai ser mais o Deus do seu pai, Ele vai ser o seu Deus. Ele vai ser o Deus que você conhece, que você se relaciona e você chama Ele de seu. Antes ele era Jacó, mas depois do encontro com Deus, ele se tornou Israel. A sua história é mudada a partir desse encontro com Deus. A sua história é transformada a partir do seu encontro com Deus. Com qual Deus você tem se relacionado? Com qual Deus você tem vivido? Com qual Deus você tem se encontrado? O meu pedido para Deus é que Deus se revele a você. Que você conheça Deus não apenas como um fato, mas como uma pessoa. Alguém para se relacionar. Como estávamos conversando ontem, alguém que você tem liberdade de falar: Deus, eu quero você. Senhor, eu preciso de você. Senhor, eu tenho fome de você. Eu tenho necessidade do Senhor. Porque o Senhor não é apenas um fato, mas é alguém que eu quero me relacionar. É alguém que eu quero conhecer, é alguém que eu quero ter intimidade. Irmãos, o seu Deus está com você. Você não está só. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você tem um Deus que é seu e está com você. Você não está abandonado. Você não está abandonada, você não está sozinho. Deus está com você. O seu Deus te tem como preciosidade e honra. Irmão, o mundo nos humilha, o mundo nos bate, nos crucifica, nos entristece. Mas Deus nos tem como preciosidade e honra. Versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Deus falando para Israel: o mundo te feriu, o mundo te machucou. Deus falando para você: o mundo te feriu, o mundo te machucou, mas você é precioso para a minha vida. Você é honrado à minha vista. Eu te dou um outro lugar. Eu te dou um outro lugar. Assim como Deus tem uma história para Israel, Ele tem para a nossa vida. O Deus de Israel é o seu Deus. O Deus de Israel é o seu Deus. O Deus da Bíblia, da história bíblica, o Deus da história da humanidade é o seu Deus. O Deus que se revelou a Moisés, o Deus que se revelou a Jacó e transformou Jacó, é o seu Deus. Versículo 5.
O teu Deus te livra do medo com a presença dEle. Não tenha medo, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Não tenha medo. Você tem um Deus. Não tenha medo. Você tem um Deus. Existe uma promessa de restauração. Existe uma promessa de restauração. Irmãos, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? A experiência com Deus nos transforma. A experiência com Deus nos cura. Deus, Ele quer nos ensinar que a partir do relacionamento com Ele, a partir da vida dEle em nós, uma nova vida é gerada. Como nós precisamos nos encontrar com Deus. Deus, Ele quer se encontrar com você. Deus, Ele quer curar você. Deus, Ele quer libertar você. Ele quer que você tenha uma nova história. Deus, Ele quer que você tenha uma nova vida. Como é que estão as suas crises? Como é que está o seu choro? Como é que estão as suas lágrimas, os seus medos? Você tem um Deus que você pode chamar de seu, e Ele está com você. Versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Não é mais Jacó, é Israel. Porque Israel teve um encontro com Deus. Jacó teve um encontro com Deus. O nome dele foi mudado. Através de Jacó, através de Israel, a palavra se expandiu. A palavra chegou até nós. Hoje Israel é um povo, é uma nação. Hoje Israel é a igreja de Deus também. Nós somos Israel de Deus. Olha o que Deus Ele pode fazer através da sua vida, porque Ele é o seu Deus, através de você, irmão, através de você, Ele pode alcançar pessoas, Ele pode transformar pessoas. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você. O mundo te feriu, o mundo te machucou, as pessoas marcaram a sua alma. Versículo 4. Mas o seu Deus diz algo diferente para você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Por quê? Porque eu o amo. Porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, pois eu estou com você. Pois eu estou com você. Esse Deus que eu falo antes era o Deus da minha mãe e do meu pai. Hoje esse Deus, Ele é meu. Hoje esse Deus se revelou a mim. Ele me transformou. Ele me curou. Ele me fez uma nova pessoa, um novo ser. Ele me deu uma família. Ele me deu uma esposa linda, abençoada, 2 filhos. Ele me deu vocês, uma família abençoada. Ele me deu amigos. Ele me deu um lugar para ficar. Eu não fico sozinho hoje. Se eu quiser conversar com alguém, se eu quiser chamar alguém para minha casa, se eu quiser ir na casa de alguém,
Fui chamado para um jantar na sexta-feira. Hoje Deus me deu uma família. Irmãos, isso não é só comigo. Eu sei que é com vocês também. Porque foi Deus que nos trouxe aqui. O Deus de Israel, o nosso Deus, nos deu uma família. O que nós vivemos hoje é porque nós somos preciosos. Ele nos ama. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar esse Deus. Eu não sei qual tipo de oração está no seu coração agora, mas eu gostaria que você orasse. Se fosse para agradecer, agradeça. Se for para pedir para que Deus se revele, peça. Se for para pedir transformação, mas eu peço para você orar. Ele é o seu Deus. Se Ele não é ainda, Ele quer ser o seu Deus. Fale com Ele.